E aí pessoal, mais um vídeo do canal, eu sou o Felipe Viana, aqui no Viana's Family no Canadá, seja muito bem-vindo e olha, já vamos direto ao ponto. Esse vídeo é um resumo da live que nós fizemos nessa quarta-feira sobre currículo, uma live sobre os 8 passos que eu segui para conseguir o meu emprego aqui no Canadá e tô passando aí o passo a passo para vocês, que eu acho que vocês vão ser muito bem sucedidos se vocês seguirem e que alguns amigos daqui já do Canadá têm sido também bem sucedidos por seguirem cada um desses 8 passos. E olha, esse é um vídeo resumo da live que a gente fez nessa quarta-feira 6. Se você, cara, às 6, horário daqui, às 7, horário daí. E se você perdeu é porque você não está acompanhando a gente no nosso Instagram, né? Eu falei lá no Instagram, tô o dia inteiro falando, galera, a live é sobre os 8 passos do emprego no Canadá às 7 horas aí. Se você perdeu, essa live não vai ficar disponível, tá? Eu já tirei do ar, é só para quem tava naquele momento. Então, segue lá a gente no Instagram, @vianasfamily.canadá, para que você não perca mais a oportunidade de interagir e mandar sua dúvida aqui pra gente, beleza? Bom, já deixa seu like aqui no vídeo, eu vou falar isso bem rapidinho, não vai ter vinheta, não vai ter nada, a gente vai direto ao ponto aqui, tá? Hoje é dia dos 3 primeiros pontos importantes, dos 3 primeiros passos que eu segui para conseguir esse emprego aqui no Canadá, que foi algo muito, muito legal, porque aconteceu em 4 dias, eu vou falar para vocês como esse emprego aconteceu. Em só 4 dias que eu estava disponível e apto a trabalhar. Foi algo muito rápido e se não fossem esses passos, isso certamente não aconteceria, né? Bom, o primeiro passo de todos, eu acho que vocês já estão cansados de ouvir eu referenciar esse vídeo. Perrengue do Study Permit. Eu já falei nos outros vídeos dessa semana. Se você já está no terceiro vídeo dessa semana. Se você perdeu algum, você pode voltar, que vai ter uma sequência bem legal para você entender aí o que foi esse perrengue do Study Permit, mas só contextualizando para você, eu cheguei aqui no aeroporto. Esse Study Permit meu, ele recebeu uma observação de que eu não poderia trabalhar. E foi, cara, algo que eu, num primeiro momento, julguei que poderia ser normal, porque estudante full-time pode trabalhar só 20 horas. Quem vem depois de 7 de outubro de 2022, né? Porque antes de 7 de outubro a galera tá aí trabalhando full-time, tá feliz da vida. Mas quem aplicou depois, infelizmente, só pode trabalhar 20 horas. É essa a nossa realidade aqui. Então, quando eu vi essa observação, eu pensei que seria algo relacionado às 20 horas que eu poderia trabalhar e não levei em consideração que poderia estar errado. E estava errado, né? Então, isso me atrasou 5 longos meses, eu não pude ir para o segundo passo. E, cara, quando eu mandei o negócio para corrigir, o IRCC, que é a Receita Federal aqui, entrou em greve. Enfim, 5 longos meses. Então presta atenção nesse SIN number. Não tá tudo bem. Se você só pegar o seu visto, se você tiver a LOA da faculdade, que é a carta de aceitação, se você tiver as comprovações de moradia, não tá tudo bem ainda. Você vai precisar ir num ladinho ali no aeroporto, seja de Toronto, seja de Montreal, e você vai ser pedido para você aguardar e pegar o seu Study Permit ou o seu Work Permit. No caso do Study Permit tem que vir uma observação, isso é obrigatório, tem que vir essa observação. E você está apto a trabalhar segundo a legislação que cobre ali a sua permissão de estudo. Então, esse é o primeiro ponto importantíssimo. Vou passar o primeiro e o segundo muito rápido para a gente falar de currículo aqui, tá? O segundo é o SIN number. SIN number você vai chegar no Canadá e você vai colocar aí no mapa onde é o Service Canada mais próximo da sua casa. Você vai precisar levar passaporte e o seu Study Permit ou o seu Work Permit. E você vai conseguir tirar o seu SIN number sem maiores problemas, beleza? Bom, dito esses 2 primeiros passos, a gente vai avançar para o terceiro, que é currículo. E como eu falei, esse vídeo é um resumo da live. Na live eu mostrei o currículo, mostrei um lado, mostrei o outro, mas aqui eu vou tentar falar de uma forma mais clara para você, sem tantas ilustrações, mas de uma forma que você entenda. Tá? O currículo, eu tenho 4 principais pilares para preparar esse resumê aí, para ficar algo forte, algo que faça você passar nas entrevistas e passar também não só no crivo dos recrutadores, mas também passar no crivo da inteligência artificial. Muitas empresas já usam inteligência artificial para fazer um primeiro catadão, um primeiro crivo, aí, uma primeira, como se fosse até um primeiro estágio de currículos, e vai pegar os currículos que tem mais a ver com as palavras-chave que eles estão buscando para aquela vaga específica. Então, dentro desses 4 pilares que eu vou passar para você, a gente vai preparar esse currículo aí para ficar forte e passar tanto no recrutador quanto na inteligência artificial. Bom, o primeiro pilar
É a tradução, é óbvio que é a tradução, porque você não vai mandar um currículo numa outra língua aqui na vaga do Canadá. Ou você vai mandar em inglês ou você vai mandar em francês, dependendo da empresa, tá? Se você estiver indo para Quebec, se você estiver indo para, né, a parte francesa do Canadá, aí beleza. Você pode mandar o seu currículo em francês, senão você vai mandar em inglês. E eu testei duas formas aqui de fazer esse currículo. Basicamente, cara, eu peguei o meu currículo e não, obviamente que eu poderia traduzir, mas cara, isso ia me dar um trabalho fenomenal para traduzir linha por linha. Então, eu testei como seria isso no tradutor mesmo, mas ressalva que o tradutor comete muitas, assim, atrocidades, então você tem que ter um conhecimento de inglês para fazer isso. Quando você pega, o meu currículo tinha 3 páginas de informações ali, porque, cara, são 15 anos de estrada, então é bastante coisa para falar, dependendo da vaga que eu tô aplicando, mas quando você coloca mais de 1000 palavras, você não vai traduzir você uma por uma. Então, eu usei isso no primeiro momento, mas depois eu melhorei isso com a inteligência artificial. Seja com o ChatGPT ou seja com o Bard do Google. Tá? Então, eu peguei esses dois, nenhum funciona perfeitamente. Você tem que prestar muita atenção, você tem que ter um olho clínico, crítico, para poder avaliar se é exatamente aquilo que você quer mostrar. Mas essas ferramentas te ajudam a fazer isso em escala. E muitas vezes a encontrar boas palavras para explicar alguma experiência que você tenha tido. Então fica aí a dica para você usar. Eu não coloco o currículo todo na inteligência artificial, coloco por sessões. Então eu sei exatamente as sessões que eu preciso colocar e aí vou traduzindo uma por uma, tendo o olhar clínico para aquilo. Às vezes ele dá muito boas ideias e isso a gente consegue ficar. Outras vezes ele vai dar uma vacilada, dependendo, porque ele às vezes não recebeu o melhor input seu. Então é bom que você saiba, aprenda a mexer com isso para aí sim você ter um bom resultado daquilo que você está pedindo para ele. Bom, tive um bom resultado, só que essa primeira parte, né, esse primeiro modo que eu fiz o meu currículo foi um modo que eu só traduzi ele para o inglês e para mim ele já estava pronto para sair, mandar e enviar para as empresas. E eu fiz uma coisa que, cara, não é certo e eu vou falar para vocês o porquê não é certo. Eu acabei não personalizando muito o currículo no primeiro momento. Eu fiz um geralzão para enviar em massa para as empresas e no decorrer da semana a gente vai falar mais sobre como, né, você pode mandar, por onde, quais sites são os melhores para você enviar seu currículo, onde você corre mais risco de ser contratado. Mas basicamente eu mandei esse currículo e hoje eu considero que foi um erro. Eu mandei antes de ter o meu study permit corrigido para testar mesmo. Eu tive algumas oportunidades que me chamaram, uma muito boa de ser gerente de e-commerce numa empresa lá de Montreal. Eram 25 pessoas na equipe, era uma coisa muito bem estruturada. Acabou não dando certo porque eles precisavam de um full-time. Putz, a gente passou por todas as etapas lá e eu já tinha mandado a informação, acho que eles não viram de que eu poderia trabalhar só 20 horas, enfim, acabou não rolando por causa disso. Então, assim, me gerou oportunidades. Algumas empresas me reportaram, ou via e-mail, ou via LinkedIn, que eu tinha chegado nas fases finais ali, algumas ligaram e tal, só que eu acho que percentualmente esse modelo ele funciona bem menos. Por quê? Aí a gente vai para o terceiro pilar, que eu quero dividir aqui com vocês, que é a personalização. A personalização para cada vaga que você está aplicando. Esse currículo ele precisa estar adaptado para aquela vaga específica. Como você faz isso? Cara, tem uma forma de fazer. Pode ser que funcione para você, pode ser que não, depende tudo do input que você vai dar. Mas também usando a nossa amiga inteligência artificial, eu pego a descrição da vaga, eu coloco a descrição da vaga de uma forma que o sistema consiga ler aquilo que eu preciso ter, e aí eu gero algumas adaptações de skills que eu realmente tenho, porque às vezes ele dá skill que você não tem. Não coloca essas, pelo amor de Deus, apaga. Você tem que ser 100% verdadeiro no seu currículo, mas vai te dar algumas skills ali que você tem e você vai reunir o que você precisa para ter essa personalização do seu currículo para aquela vaga que você está aplicando. O quarto pilar são as versões, né, do seu currículo. Então você pode ter uma versão para vendas, uma versão para Customer Experience, uma versão para Project Management, outra versão para E-Commerce Manager, que dando os meus exemplos aqui, e vai ser muito bom que aí você consegue quase automatizar, você consegue salvar um tempo. Você não vai automatizar o processo, mas você vai salvar um tempo de personalização para não ter que ficar indo no detalhe para cada um. Tá? Bom,
tem duas coisas que eles valorizam muito aqui. Uma é a experiência canadense. Essa experiência canadense, cara, precisa ter. É uma coisa que o Canadá pede, eles não vão muito ligar para o que você traz do Brasil. Então, não interessa. Eu também tive uma caminhada muito longa aí. Eles percebem na conversa que você tem experiência, mas eles vão te pedir uma experiência aqui. Então, às vezes, você vai ser pedido para fazer, se você tiver muita experiência, fazer talvez um pequeno downgrade no seu currículo. E aí, com esse downgrade aí, essa diminuidinha na sua posição, talvez você seja chamado para mais vagas. Isso é uma estratégia para você entrar no mercado de trabalho canadense. Não quer dizer que você era gerente e vai ser um estagiário agora, ou assim, por muito tempo. Cara, você simplesmente deixa as coisas mais simples. Foi isso que eu fiz no meu currículo e deu muito certo. Eu vou te contar o que aconteceu. A segunda coisa é voluntariado. A média de tempo que as pessoas demoram aqui para conseguir emprego é 4 meses. Então, se você pode se voluntariar a algo, isso já conta como experiência canadense. Então, é extremamente importante que, cara, se você não chega aqui e, assim, eu acho que a gente foi um ponto fora da curva, porque a Tamires também pegou o SIN number dela num dia, no outro estava empregada, e comigo eu peguei num dia, apliquei no outro, e na outra segunda eu também estava. Mas a gente estava seguindo esses 8 passos. Ela fez um vídeo, inclusive, de 5 passos, que ela é um vídeo que a gente, mais bombou aqui. Hoje deve estar batendo uns 15 mil views, talvez, no vídeo, não lembro muito bem, mas é bastante gente. Talvez você tenha visto também esse vídeo, se não, você vai lá no canal e dá uma olhada. E a gente seguiu essa estratégia, né? Mas eu tenho casos também, inclusive que eu estava fazendo um call com um amigo meu, que está estudando comigo há 6 meses e não conseguiu um emprego até agora. Ele não estava seguindo os passos, eu dei mais ou menos um drive para ele e agora ele vai seguir. Vou contar aqui para vocês se vai dar certo. Mas enquanto você não consegue, se voluntaria para fazer algo. Eu soube de voluntariado. Em igreja é muito legal, na nossa igreja a gente é voluntário. Mas porque a gente sempre foi também, 10 anos da nossa igreja no Brasil, a gente sempre estava aí envolvido. Aqui também a gente não faz isso para ganhar experiência canadense, mas a gente faz isso para servir a Deus, para servir aos nossos irmãos e estar em comunidade ali, que é muito legal. Inclusive eu recomendo, é muito legal que você chegue aqui e esteja em alguma comunidade. Né? Então procura uma comunidade, procura uma igreja para fazer parte aqui, que vai ser muito legal. O Canadá tem bastante igreja, algumas são bem diferentes do Brasil, mas depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Ou outra coisa, eu também consegui um voluntariado num time de futebol aqui para ser técnico. Acabou não rolando porque as outras oportunidades apareceram, mas eu já tinha conseguido e é muito legal. Você chega aqui sendo técnico de futebol, você vai tomar conta de uma equipe e você vai praticar o seu inglês ainda por cima. Né? Então é muito, muito legal que você tenha voluntariado, seja ele qual for. Cara, no seu currículo, eu já estou acabando aqui esse vídeo, mas é muita informação, estou tentando resumir ao máximo. O que eu fiz no meu currículo e eu quero passar para você. Abaixo das suas experiências, você tem que colocar de 3 a 5 bullet points. Bullet point é aquele tracinho e o que você vai escrever a respeito daquilo. É ideal que para experiências que não tenham a ver com o que você está aplicando, você tira a experiência. O que tem mais ou menos a ver, você usa 3 bullet points. O que tem mais a ver, você usa 5. Esses bullet points não podem ter mais que 2 linhas. E eles têm que ser muito objetivos. Você vai fazer uma coisa nele que a gente chama de STAR. STAR de estrela mesmo, em inglês. Situation, Task, Action e Result. Então, situação, atividade, ação e o resultado. O seu pitch ele tem que estar alinhado com isso, porque senão ele não vai ser algo objetivo. E eu vou ler só uma aqui, minha, para você ter um exemplo disso. Eu estou falando de quando eu era um executivo de transformação digital, e no meu segundo bullet point, que eu fiz seguindo esse STAR, eu coloquei aqui, provided expert guidance driving sales, growth and customer success statistics, resulting in a remarkable 600% increase in customer GMV within 3 months, accompanied by successful fundraising. Então, aqui você percebe que eu falo da consultoria, da minha experiência e da consultoria em vendas, em growth e customer success. Eu falo no que era isso e que resultou num aumento de 600% no GMV do cliente, no resultado do cliente. O GMV é Gross Merchandise Value, mas é o quanto vendeu, só para simplificar aqui. Em 3 meses.
acompanhado de um fundraising bem sucedido. Então, extremamente objetivo aqui, consegui juntar algumas coisas nisso e fiz em menos de 2 linhas. Né? Outra coisa aqui, ó, vou dar mais um exemplo. Initiated sales strategies, forged partnerships, revamped value propositions, expanding global net revenue, elevating company valuation from $12 million reais to 100 million reais. Então, através da experiência em vendas e parcerias, a gente melhorou a proposta de valor da empresa, expandiu as suas vendas e elevou o valuation da empresa de 12 para 100 milhões de reais. Ponto. É isso, tá? Você precisa ser objetivo. Extremamente importante. Eu vou terminar que já tá ficando escuro aqui. Preciso comprar uma iluminação nova. Depois desse start, você vai estar bem equipado para começar a mandar seu currículo. Importante, eu estou presumindo aqui que você já tem um currículo, já está no básico aqui, já tem um básico entendimento de como esse currículo ele vai ser formatado. Mas eu vou falar para você aqui as sessões do meu. Bom, primeira sessão, o meu nome, e aí coloquei a cidade, o telefone, o meu e-mail e o LinkedIn. A segunda sessão, um sumário profissional, e eu coloquei 8 bullet points aqui, 8 pontos que eu considero importantes para fazer os highlights da minha carreira e chamar atenção. Isso daqui, cara, é como se fosse um banner de e-commerce com um advertisement, com um anúncio gigante, falando, ó, é por isso que você tem que prestar atenção nisso aqui. Depois, o background educacional, e aí eu coloquei o curso que eu estou fazendo na St. Lawrence e a minha formação em administração, e coloquei também uma outra formação na Harvard Business School, que eu tenho aqui que é relevante, mas pelo nome, um histórico, e aí começa o histórico profissional. Você vai colocar a sua empresa, vai colocar o seu cargo, o que você ocupava e a cidade e os anos que você teve nessa empresa, acompanhado dos bullet points que eu te falei, fazendo aí esse start. Tá? E aí você vai colocar todos, se você for para uma segunda página, você tem que pôr o header de novo, né, o seu nome com as informações e tudo, você continua colocando aí as empresas, o que você considera necessário para apresentar para essa vaga. Depois, o que você fez de social care e projetos comunitários. É bom que você tenha isso, né? Se você não fez nunca isso na sua vida, eu recomendo que você faça. Se você já fez, é aqui que você tem que pôr. E no final eu coloquei certificados e treinamentos, mas eu resumi bastante. Eu coloco sempre os que eu quero que essa empresa veja. E aí depois eu coloquei aqui mais de 30 workshops, palestras e classes em universidades, aulas, né, em universidades que eu tive o prazer de dar, e mais de 20 certificados. Se eles chegarem e me perguntarem quais são os certificados que você tem, eu falo. Mas eu já coloquei aqui os que eu achei relevante. E assim eu fechei o meu currículo e tá pronto para mandar. Agora, tá 100% pronto? Não, porque vai precisar da cover letter. E esse é o assunto que eu te convido para ver no próximo vídeo dessa série 8 passos que eu segui para conseguir o meu emprego aqui no Canadá em apenas 4 dias, tá bom? Eu espero seu comentário aqui embaixo, se você tiver alguma dúvida. Esse vídeo foi um resumo, então eu resumi, cara, o conteúdo que a gente fez em 1 hora da live, aqui de forma muito objetiva para você, e isso não vai acontecer sempre. Tá? Porque eu confesso que deu um problema na live e acabou vazando aí um dado pessoal, não muito relevante, mas eu não queria nenhum dado pessoal vazado, então eu já tirei essa live do ar e só quem estava lá teve acesso. Obviamente que são pessoas que já nos acompanham, a gente conhecia, assim, de ver o nome, comentário, como vocês deixam aí. Então, beleza. Mas isso não vai acontecer sempre, então segue a gente. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Olha, eu vou falar uma coisa muito pessoal pra você. Eu fico extremamente motivado quando eu vejo comentários como eu tenho visto. E eu vou ler alguns pra vocês aqui. Olha só, o João Textor falou, parabéns pela introdução à nova série de vídeos, ansioso pelo restante. O Rafael Bezerra falou, olha, eu tô adorando essa série de conteúdos, está sendo muito útil mesmo. Um outro comentário, parabéns, eu ainda não estou no Canadá, mas já estou pesquisando sobre o mercado de trabalho e currículo. Muito obrigado pelo conteúdo. Então, olha, eu amo quando vocês amam o conteúdo e vocês dizem como isso é importante para vocês e quando colocam dúvidas também que a gente pode endereçar nos próximos vídeos. É muito legal, uma coisa que me motiva muito a criar conteúdo aqui. O canal tem 4 meses, basicamente, de existência. A gente já passou de 1.500 inscritos, mais de 70 mil likes, não, views. E, cara, tá sendo muito legal estar nessa comunidade aqui com você. Então, por favor, deixa o seu like, coloca aí o seu comentário e manda esse vídeo para quem você acha que precisa. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está nesse plano Canadá também. Então compartilha, fala para estar junto aqui com a gente no canal Viana's Family no Canadá. Eu sou Felipe Viana, obrigado por estar conosco em mais um vídeo. Até o próximo. Tchau!